Glória a Deus, aleluia. Se eu fosse embora agora, eu já estaria tocado por Deus. Se encerrássemos o culto agora, eu já teria sido tocado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. E a gente sente, né, porque não tem como conter as lágrimas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes de estarmos mais uma vez na presença do Senhor. Aleluia. E eu... Obrigado, meu pastor. Quase o microfone, pastor. Quase o microfone aqui do senhor. Ok, tá bom. Eu louvo a Deus, irmãos, porque mais uma semana o Senhor nos sustentou. Aleluia. Nos deu graça, nos deu força. Aleluia. E nós estamos aqui na sua presença para ouvir a sua palavra. Eu louvo a Deus pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela minha família. Eu louvo a Deus por esta igreja. Eu louvo a Deus por esse ministério. Eu louvo a Deus porque as portas estão abertas para nós fazermos a sua obra neste lugar. Eu louvo a Deus porque Ele me trouxe do Brasil para cá, para juntos, eu e você, nós fazermos o querer dEle neste lugar. Deus conta comigo e conta com você. Você que está aí pelo Zoom também, Deus conta com você. Amém? Amém. Nós louvamos a Deus porque o pastor nos convidou a semana passada, ele nos comunicou, né? E desde aquele dia que ele nos falou, semana passada, ele falou comigo no domingo. E nós ficamos, Senhor, o que falar, Senhor? Senhor, me mostra, Senhor, onde ler, o que dizer para a tua igreja, o que tu queres, Senhor, transmitir. E foi segunda, e eu orando e buscando, Senhor, tu não falasse na terça, e eu ia lá na Bíblia, eu olhava, lia, e buscava, e nada, e eu, não é isso, não é aquilo, e li vários textos, né, e orando, falei, Senhor. E ontem eu, sentado em casa, aí o pastor falou, pastor Marcos, o senhor não vai vir no churrasco não, pastor, só falta tu, vem. E eu falei, então vamos, amor. Aí a gente levantou, bem tardezinha já, foi uma passada rapidinho, e nós chegamos lá. Eu até falei pro nosso irmão Delcio, né, irmão Delcio, eu estou preparando a palavra aqui, estou buscando, né. Aí ele falou, não amor, vamos dar uma passadinha lá rapidinho, vamos. Então, aí fomos, tivemos momentos agradáveis, o pastor preparou lá um alimento para nós, muito bom, tadinho. Já tinha terminado quase, Bruno, apagado, aí nós chegamos, ele acendeu lá e fez uma linguiça maravilhosa pra gente, uma carninha, uma coquinha, um arrozinho. Irmãos, Deus cuida da gente, né? Em todos os momentos. E foi muito bom. E nós voltamos para casa e eu retomei ali na minha escrivania, buscando algo de... Falei, Senhor, eu preciso, Senhor. E nada, aí quando foi hoje 4h30, adormeci, 4h30 da manhã eu acordei, Bruninho. Aí o Espírito Santo, vai lá agora que eu vou te mostrar onde eu quero que tu Aleluia, faz. glória a Deus. E eu fiquei muito entusiasmado, sabe por quê? Porque é tão bom quando a gente ouve a voz do Espírito Santo de Deus nos direcionando, Weber. Isso é maravilhoso, Clarinho. Sabe por quê? Porque nós temos certeza que nós não vamos errar naquilo que Ele quer que nós façamos, irmão. E quando a gente faz aquilo que Ele quer, não tem como dar errado. E nessa manhã, Deus nos trouxe a uma palavra muito conhecida. E nós estamos num culto de mulheres e Deus pediu para que eu falasse sobre uma mulher. Uma mulher que viveu momentos difíceis na vida dela. E está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5 e 25. Abra sua Bíblia juntamente com a minha e nós iremos ler juntos. Talvez você vai dizer, pastor, eu já ouvi tantas vezes alguém pregando essa palavra, mas foi o que Deus colocou no meu coração, e eu não podia negar, porque você sente, né, pastor, quando Deus fala assim, é hoje, é aqui, é agora, aí você abre o coração, você só começa a escrever, bastante coisinha assim, a gente escreve errado, mas o computador ainda ele é americano, então ele tem muita coisa que ele ainda não é como o nosso português do Brasil, né, mas Deus nos dará graça, amém? Marcos capítulo 5, versículo 25, a seguir, que diz assim, uma grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem contudo nada resolver.
antes pelo contrário, indo de mal a pior. E tendo ouvido falar de Jesus, vindo por trás dele, por dentre a multidão, e tocou-lhe a veste, porque dizia ela: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: mestre, vês que a multidão te aperta e tu dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operava. Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Amém. É linda essa palavra. Talvez você já viu vários pastores ministrando vários temas. Deve ter muitas mensagens dessa no YouTube. Muitos pastores, Aninha, deve ter já ministrado e você já deve ter ouvido. Mas o Senhor colocou algo no meu coração. E também, se você for procurar, ele está lá no Evangelho de Mateus 9, Lucas 8, ele é narrado. Uma mulher marcou a história, e Deus sabia que hoje, neste dia, nós estaríamos falando sobre a história desta mulher aqui na Califórnia, em Los Angeles, aqui em Torrance. E você estaria sentadinho aí onde vocês estão, e você que está na sua casa também estaria ouvindo esta palavra. Então guarde esta mensagem, estas lições que nós iremos tirar desta mensagem para a minha vida, para a sua vida, e você vai ver que as coisas irão mudar, porque o nosso Deus causa mudança. Aleluia. E essa mulher, como você bem sabe, ela sofria de algo terrível. Essa mulher, ela tinha dores, ela sofria de situações que ninguém conseguia ver. Conseguia olhar o estereotipo dela, mas dentro dela, Ana, ninguém enxergava o que ela passava. É muito fácil você olhar para uma pessoa e ver que ela está com dificuldade de caminhar, porque ela tem uma deficiência na perna, e ela tem ali uma deficiência que dificulta dela caminhar. Aquilo ali, você olha e fala: oh Jesus, cuida, cura. Só que dentro daquela pessoa, ninguém consegue enxergar quais são as dores que aquela pessoa está passando. Ninguém consegue ir lá no íntimo daquela mulher e saber o que ela estava suportando já há 12 anos, pastor. 12 anos aquela mulher vinha enfrentando traumas, dores emocionais, rejeições, perdas, ansiedade, culpa e muitas decepções. São mulheres que passam anos lutando sozinhas. Essa mulher passou 12 anos da vida dela, aleluia. É difícil dizer, mas foram 12 anos que ela passou sofrendo. Consegue imaginar como essa mulher passava o Natal dela? Consegue imaginar como passavam os seus aniversários? Porque lá em Levítico tinha uma lei de Moisés que dizia que a mulher era impura, que a mulher não podia ser tocada, onde ela sentava, aquele lugar se tornava impuro. Imagine o que essa mulher enfrentou durante esses 12 anos, irmãos. O difícil de entender é que o costume das mulheres não vem da nascença. É com 12, 13, 14 anos algumas mulheres. Então ela viveu uma vida normal, Ana. Ela teve, Clarinha, alguns anos de poder estar participando com a sua família, com os seus irmãos, com os seus pais. A Bíblia não menciona isso, mas a gente consegue imaginar
O que aquela mulher, pastor, passou após ter essa enfermidade? Foram 12 anos que se passaram, onde ela não pôde estar presente, porque a lei excluía ela, e ela não podia estar presente. Ah, irmão, perdão. Levítico 15 falava isso. Olha o que dizia lá: se uma mulher tivesse fluxo de sangue, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, 15, 25 ao 27, dizia assim: ela era considerada cerimonialmente impura. Qualquer pessoa que a tocasse ficava impura também. Olha isso. Você já imaginou se ela tivesse um filho? Você já imaginou se ela fosse casada? Porque a Bíblia não mostra, né, pastor? Você já imaginou como seria, irmã Nanete, não poder tocar no seu filho, ou nos seus filhos, ou não poder tocar na pessoa que ela ama? E hoje de manhã eu levantei bem cedinho e comecei ali acordar a minha esposa, porque a esposa é assim, a gente acorda, né? E pela primeira vez, pastor William, na minha vida, ela ficou primeiro pronta do que eu. Pela primeira vez, ela ficou pronta primeiro do que eu. Foi um milagre, né, pastor? Isso é um milagre. Irmãos, e aí, eu louvo a Deus por isso, porque Deus me deu uma mulher perfeita que eu posso tocar e ela pode me tocar. Você pode tocar na pessoa que você ama, no seu papai, na sua mamãe, no seu esposo, na sua esposa. Irmãos, isso é um privilégio, e a gente não pode deixar que isso passe os dias. E aí eu falo para nós casais, porque aqui só a Clarinha ainda que está a caminho, mas casais, não deixem de se tocar, se toquem. O amor tem que estar presente na sua vida. Ame, derrame amor, toque. Não deixe o seu casamento, não deixe o seu relacionamento cair numa rotina, não, queridos. E fazendo menção, plim, né, pastor? Estaremos começando logo agora no mês, eu acho que mais para o dia 15, né, pastor, em diante, o nosso novo grupo de casados para sempre. E você que ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição. Fazendo a inscrição também não é garantia que você irá participar por conta das vagas. Bastante gente tem procurado, então nós temos poucas vagas, mas procure. Então, faça a sua inscrição. E voltando aqui, isso significava que ela viveu praticamente 12 anos isolada do mundo. 12 anos com medo de sair do portão para fora, Heber, e ser vista, e todo mundo começar, e aquela vexação, e todo mundo começar a gritar e dizer: essa mulher é impura. Imagine a situação dessa mulher. Olha, se ela tivesse filhos, ela não podia abraçar os seus filhos. Se ela fosse casada, ela não poderia dormir ao lado do seu marido. Se ela tivesse amigos, provavelmente ela perderia a amizade dos seus amigos. Consegue imaginar isso, querido? Perderia a amizade dos seus amigos. Se alguém a visse, ela seria evitada na rua. Imagine você estando num lugar, as pessoas vindo, passando. Aqui na igreja, irmãos, às vezes a pessoa não olha para nós, não cumprimenta, a gente já chega em casa e já fica emburrado. Ah, fulano de tal não olhou para mim, nem me cumprimentou. Irmãos, deixa de ser crente cristal, sabe, irmãos? Seja maduro na presença do Senhor. Essa mulher sofreu muitas coisas e ela não desanimou. Se ela entrasse em lugares públicos, as pessoas se afastavam dela também. Então, irmãos, você consegue imaginar que não era fácil a vida dela. Na religião, que deveria ser inclusiva, ela também era excluída. Ela não podia participar normalmente das atividades de adoração, porque ela não podia estar em meio às pessoas. Ela não podia estar aqui como você está, aqui hoje, como nós sentimos essa glória, quando nós estávamos adorando a Deus com os louvores. Ela não podia estar presente, isso era privado para ela também. Não tinha como ela estar, mas você tem essa oportunidade, e muitas vezes você fica com o seu bocão fechado aí,
Os irmãos estão aqui ministrando a palavra de Deus, as irmãs, e você com a sua cara fechada. Não, irmãos, adore, aproveite cada momento. Você não sabe que se você sair daquela porta, você pode morrer. Deus pode te chamar, e você perdeu a oportunidade de adorar a Deus, e derramar uma lágrima na presença dEle. Querido, aproveite. Essa mulher, ela não podia fazer, porque ela tinha que ficar isolada. Ela vivia isolada. E aí vem a depressão, vem a culpa, vem a rejeição, sabe? Vem a necessidade de aprovação, vem a vergonha. Irmãos, essa mulher tinha tudo para não viver uma vida normal. Ela tinha tudo para viver de lágrima em lágrima, de choro em choro, não pensando duas vezes em desanimar, em parar, em levar a sua vida à boca rota. Ela poderia falar: não, Senhor, eu não quero mais essa vida para mim está difícil, Ana Júlia. Para mim não era essa vida que eu esperava. Eu vivia até os 12, 13 anos, uma vida normal, eu participava com os meus, eu vivia feliz, eu ia para a escola, eu fazia tudo, e agora eu estou vivendo esse sofrimento, essa situação não me faz bem. Ela poderia desanimar, mas 12 anos ela viveu nessa situação. Queridos, para um pouquinho, pensa comigo, olha, 12 anos, você consegue imaginar? Quero focar bem isso com você, ó. Foram 12 aniversários dela sozinha. Consegue imaginar isso? No dia do seu aniversário, Clarinha, o dia de festa, você não poder confraternizar com seus amigos. Dá para imaginar uma situação como essa, querido? 12 natais, 12 dias das mães. Irmãos, se ela era mãe, ela não poderia comemorar o dia das mães juntamente com os seus. 12 anos vendo outras mulheres viverem normalmente, pastor. Isso é o que mais dói nas mulheres, nos homens também, porque você olha e vê as pessoas vivendo, e eu não posso, eu sou privado disso. Eu não posso ir, eu não posso vir, eu não posso sentar ali, eu não posso tocar. Irmãos, é difícil. Estou correndo um pouquinho, irmãos, porque foi falado para mim que eu não poderia passar de 20 minutos. A minha esposa, pastor. Irmãos, foram 12 anos, e toda virada de ano, com certeza, nesses 12 anos, ela fazia os seus planos. Esse ano eu vou ser curada. Senhor, estou virando o segundo ano com essa enfermidade. Senhor, esse ano eu vou ser curada. E foi o terceiro ano, e ela escrevendo lá, como eu falei, eu escrevi aqui, eu tenho dentro da minha Bíblia, que a minha esposa fala que eu falo muito alto, às vezes parece até que eu estou brigando, né? Aí eu coloquei aqui, ó: preciso aprender a falar mais baixo. E está aqui, e a gente está lutando até hoje, 50 e poucos anos, a gente ainda não conseguiu, mas a gente chega lá, irmãos, a gente chega lá. E foram passando, irmãos, o quarto ano ela escreveu lá: Trícia, vou ser curada esse ano. No quinto, no sexto, ela escrevia e não acontecia. 12 anos à espera de um milagre. Enquanto todos conheciam o seu problema, todo mundo via como ela estava, quem era ela era excluída, mas ninguém conhecia a sua dor. Ninguém sabia como ela estava por dentro. Somente ela. A palavra de Deus diz que no versículo 26, aí se você quiser dar uma olhadinha, diz que ela gastou tudo quanto possuía com médicos. Isso quer dizer que ela era uma pessoa de bem. Então ela gastou, ela buscou. E naquela época, irmãos, não era a medicina que é hoje. Eu fui fazer uma visita com uma pessoa, com o pastor Will, gente. Eu fiquei escandalizado com a perfeição de tecnologia que existia naquele hospital. Era coisa fantástica. Eu fiquei olhando aquilo e falei: Jesus, como está evoluído. E aí a medicina, ela vai lá e
ela abre a cabeça, ela coloca lá um chip e o negócio volta a funcionar, pastor. Imagine essa mulher, não tinha isso, irmãos, não tinha. E aí, falando um pouquinho historicamente, naquela época, Ana Júlia, ainda tinha as crentices, né? Ainda tinha as receitas curiosas, as ervas, as misturas e as práticas supersticiosas. Mas ela não conseguiu achar a cura dela, mesmo gastando todos os seus recursos. Sabe que lição nós aprendemos aqui? Manéia, essa lição aqui, ó, diz assim, que Deus permite que nossas forças se acabem, que findem as nossas forças. Sabe para quê? Consegue imaginar? Pergunte para mim, por que, pastor Marcos? Pergunte para mim, Mané, por que, pastor Marcos? Por que, pastor Marcos? Sabe por quê? Porque Deus quer que você acredite que só Ele pode fazer aquilo que ninguém faz. Só Jesus pode mudar a história da sua vida, irmã Néia. Só Jesus pode mudar a história dos nossos relacionamentos. Só Jesus pode mudar a história da sua e da minha vida. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Dá uma glória a Deus aí, irmãos. É só Ele que pode, querido. Nunca subestime o poder de contar para alguém sobre o que Cristo pode fazer na sua vida. Porque aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Porque alguém falava de Jesus e dos seus milagres. Então, queridos, não perca oportunidades também. É mais uma lição que nós aprendemos aqui, que ela nos deixou. Não perca a oportunidade de falar de Jesus quando você tem oportunidade. Talvez uma mãe está orando, um pai, um filho para a salvação. Deus, crie pontes. Deus, fale com meu filho, com meu esposo, com a minha esposa. E Deus prepara, coloca diante de você. E você sem sensibilidade espiritual, não enxerga o momento de você falar de Deus para aquela pessoa. Fale, convide, mostre o Deus que você serve para ela, querido. Mostre o tamanho do seu Deus, que ela vai enxergar que o problema dela, a dificuldade dela é pequenininho perto do Deus que você serve, irmãos. O nosso Jesus está aqui. Aleluia. Ele está em todos os momentos da nossa vida esperando a oportunidade para fazer o milagre. Então fale, aproveite as pontes que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo prepare e faça o comunicado, querido. Diga: o meu Jesus me ama, o meu Jesus é bom, o meu Jesus faz milagre, o meu Jesus restaura a minha vida, restaura o meu relacionamento, o meu Jesus faz aquilo que a medicina do homem não pode fazer. O meu Jesus faz milagres acontecer. Aleluia. Marcos diz que havia uma grande multidão e era quase impossível chegar perto. Consegue pensar nisso, irmãos? Uma mulher considerada impura, entrando escondida, misturada no povo, correndo o risco de contaminar a todos conforme a lei. Se ela fosse reconhecida, ela poderia ser humilhada, mas mesmo assim, ela foi até Jesus. Tudo dizia para ela não ir. Tudo dizia contra o que ela precisava fazer. Na nossa vida é mais ou menos assim, né? Todo mundo fala: não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai vencer. O inimigo de nossas almas não perde tempo, não perde oportunidade para falar aqui, ó: ei, pare, você não vai vencer. Ah, querido, mas mesmo assim ela foi e chegou pertinho do mestre. Glorificado é o nome do Senhor. E sabe o que é mais interessante, Trícia? Que ela chegou diante do mestre e ela não quis chamar a atenção dele, irmã Nanete. Ela não pediu o milagre em voz alta, como aquele cego de Jericó pediu. Porque ela sabia que se ela levantasse a sua voz, todo mundo iria olhar para ela e automaticamente já ia: eis aí uma mulher impura, afaste-se dela.
Com certeza teria acontecido isso. Mas ela não chamou atenção, ela não gritou, ela simplesmente tinha aquilo focado na sua mente, no seu coração. Se eu somente lhe tocar, eu serei curada. Glória a Deus. Ela foi muito sábia. No versículo 28, ela colocou lá: se eu apenas tocar na veste dele. Aleluia. Você já sabe, mas eu quero só afirmar: ele está aqui nessa noite esperando você tocar nele. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a dor que você está sentindo agora, aqui, e você que está aí na sua casa, mas eu quero dizer para você: tenha certeza que se você tocar nele, e ele espera o seu toque nesta manhã, aleluia, glorificado o nome do Senhor. Ela não pensou, querido, porque ela acreditava. A lei dizia tudo ao contrário: quem toca nela fica impuro. Mas Jesus disse ao contrário: a pureza venceu a impureza. Aleluia. E em toda a Bíblia ninguém contamina Jesus. Sabe por quê, querido? Porque é Jesus que transforma tudo que ele toca. Aleluia. Se ele te tocar, não tem como você continuar do mesmo jeito. Se ele te tocar, não tem como você continuar falando como você fala. Glória a Jesus. Se ele te tocar, não tem como você andar como você está andando. Tem mudança acontecendo na sua vida agora. Toque em Jesus, aleluia. Aproveite essa oportunidade. Não perca tempo. Ele está aqui esperando o seu tocar nele. Aleluia, glorificado o nome do Senhor. Aleluia. Jesus disse lá em Mateus 11:13: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que você não toca nele agora? O momento é já, é hoje. Toque nele, Shurianda Lamahaia, Shuricanta Lamahaia. Toque nele. Tenha fé, aleluia. Glorificado o nome do Senhor. E quando você se dispõe, querido, quando você se coloca, quando você chama a atenção do mestre, ele não é como pessoas que viram as costas, não. Sabe o que ele faz? Ele para o que ele está fazendo para te ouvir, para falar com você, para te abençoar, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor, aleluia. Ele para e ele restaura aquela mulher. Após 12 anos daquele fluxo de sangue, ele restaura. Ele parou. A multidão estava com ele seguindo. A multidão parou. Ele parou a multidão para ouvir aquela mulher. Olha como ele se preocupa com você, comigo nesta manhã. Ele para a multidão. Ele parou os discípulos para, aleluia, ouvir aquela mulher. Glorificado o nome do Senhor. E olha que interessante, meu amado. Pela primeira vez, aquela mulher recebe algo que não lhe incomodava. Depois de 12 anos de ouvir: você está doente, você é uma impura, você é a mulher do fluxo de sangue, lá vem ela. Aquela mulher, se afastem dela. Sabe o que ela ouve? Lá já nos versículos finais de onde nós lemos, e é a única vez que a Bíblia relata que Jesus chamou alguém de filha. Ei filha, ei filha, Jesus está falando com você nessa noite. Você pode ter um nome, você pode não ter pai, você pode não ter mãe, o papai, mas ele vira para você e diz assim: filha, filha. Depois de 12 anos sendo rejeitada, ela recebe algo de Deus, a sua cura física, junto vem a cura emocional. O mundo, ele é cheio de colocar rótulos nas pessoas.
Mas Jesus vem e devolve a identidade para aquela mulher. Consegue imaginar a cena daquela mulher voltando para a casa dela, podendo abraçar os filhos dela, podendo dar um abraço carinhoso no seu esposo, ou no seu papai, ou na sua mamãe? Consegue imaginar? E Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E ela foi, querido. E nessa manhã Deus está dizendo para nós: filha, filho, a tua fé te salvou, vai em paz. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Jesus não apenas estancou o sangue, querido, Ele devolveu a vida àquela mulher. Aleluia, Ele devolveu a alegria de estar em família, Ele devolveu a alegria dela poder estar junto com os seus. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Não é fácil, queridos, viver longe. Muitos aqui estão vivendo longe dos familiares há muitos anos. E a gente sabe a alegria em estar juntos, de poder querer visitar. O nosso pastor mesmo testemunha que ele está há muitos anos sem ver os seus familiares. Muitos anos. 20 anos, queridos. Imagine a alegria de poder estar junto, voltar, abraçar, viver isso, querido. Ah, amado, Jesus não apenas estancou o sangue, como eu já disse, mas Ele devolveu a sua vida. A Bíblia nunca diz o nome desta mulher, mas eu tenho uma linda notícia para você: Deus vê você. Mesmo que o mundo te ignore, Deus vê você. Mesmo que as notícias são más, Deus vê você. Terminando pela primeira vez, como diz o nosso pastor, eu quero perguntar para você: o que você tem perdido nesses anos? O que tem ficado pelo caminho? O que tem impedido de você chegar até Jesus? Qual é a multidão? Qual é a multidão? Oh, Jesus. O que você está escondendo por detrás do seu sorriso? O que você está escondendo, querido? O que só você sente? Ninguém vê, mas o seu coraçãozinho dói. O seu coraçãozinho chora pelas madrugadas, pelas manhãs. Quero terminar perguntando para você: você acredita que um toque de Jesus pode mudar a sua história nesta manhã? Aleluia. A sua dor, aleluia, não define a sua identidade. Você pode estar ferida, mas Deus ainda te chama de filha. Jesus te restaura completamente. Ele não trata apenas os sintomas, não, Ele cura a alma. Jesus restaura os relacionamentos, irmãos. Ele devolve a dignidade para você. Aleluia. Ele traz a paz para a sua vida. Ele traz a paz para a sua família. Ele traz a paz para você entrar dentro da tua casa e falar: oh meu Deus, obrigado pela minha casa, Senhor. Eu não preciso ficar dentro do carro. Eu não preciso ir trabalhar para ter essa paz, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu me dás essa paz. Aleluia. E agora terminando mesmo, querido. Olha, nesta manhã talvez você saiu de casa sangrando, mas você vai voltar curado. Aleluia. Você saiu de casa talvez escondida, mas Jesus está te vendo nesta manhã. Talvez você saiu sem esperança, você saiu sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar, mas Jesus manda dizer para você: volte para a tua casa com uma nova história escrita para você. Você chegou aqui muito triste, você chegou aqui preocupada e preocupado, mas o Senhor quer mudar a sua história nessa manhã com apenas um toque. Amém?
Deus abençoe a sua vida. Guarde essa palavra e receba o toque de Jesus, restaurador da sua vida. Pastor. Glória a Deus. Você não glorifica a Deus por essa palavra tão abençoada nessa manhã? Nós vamos orar e terminar esse culto para a glória do nome de Jesus. Mas antes eu queria gastar um minutinho com você, ruminando uma coisa que o pastor me falou aqui nessa manhã, que tocou muito no meu coração. Jesus é Deus, não é? Amém? Amém. Ele viveu aqui nessa terra como homem, mas ele veio do céu, não foi? Quem foi que deu a lei para Moisés? Foi Deus. Não foi Deus que deu aquela lei para... E Deus, na sua sabedoria infinita, não sabia que haveria mulher do fluxo de sangue? Por que Deus não mudou a lei, pastor? Em momento algum Deus mudou a lei. Deus mudou ela. Deus não precisa mudar o cenário. Ele vai mudar você para caber no cenário. Deus não precisa mexer na circunstância. Ele vai elevar você para conseguir passar pela circunstância para a glória do nome de Jesus. Deus quer mudar você. A mulher, ela colocou uma coisa no coração que significou tudo para ela. Ela falou assim: olha, eu não posso depender do sacerdote, eu não posso depender das regras, elas estão aí, elas são maiores do que eu, mas tem aquele que é maior do que a regra, que é o Senhor Todo-Poderoso, e Ele nos muda para poder servir. Deus quer mudar você para poder servir. Você serve com o toque de Deus. A regra diz que você não serve, mas Deus vai fazer você servir acima da regra. Porque melhor do que não ficar doente para aquela mulher é ter um testemunho de como Deus me muda e como Deus passa por cima da doença para me transformar. Deus quer tocar você nessa manhã. Sabe, às vezes a gente fica querendo que a circunstância se caiba em nós. Eu acho tão incrível que o Senhor falou sobre a inclusão, pastor. Porque uma das coisas da inclusão é que elas têm que servir para caber todo mundo. A inclusão humana exclui, mas a inclusão divina eleva. A inclusão humana determina, mas a inclusão divina, ela muda a determinação para que você consiga caber no lugar aonde Ele faz. Deus essa manhã está aqui tocando corações. Fique de pé, por gentileza. Glória a Deus. Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Olha, é difícil. Às vezes a gente está na frente da igreja e sabendo as circunstâncias que os irmãos passam. Nós somos uma igreja pequena, nós somos poucos, irmãos. Às vezes a gente conhece um outro, mas Deus falou com você hoje. Eu não vou lhe constranger a vir aqui na frente, mas deixa eu falar uma coisa para você. Você por anos não se dispõe à obra de Deus por causa de um problema na sua vida. E alguns de vocês é inclusive um problema particular em um relacionamento. Mas Deus está mudando a sua casa para que você possa estar aqui. Não é uma questão de você passar por cima. Deus não está passando por cima da sua circunstância. Ele está mudando a circunstância para que você possa passar por cima disso. Então Deus está visitando a sua casa hoje, está visitando a sua família hoje, e vai fazer algo novo dentro da sua casa e da sua família. Vamos orar juntos? Pai, no nome de Jesus, teu filho, Senhor,
Eu quero te agradecer por essa palavra tão poderosa nessa manhã, Senhor, que muda a nossa vida, que faz a gente entender uma coisa nova, Senhor. Como a tua palavra diz, faz mudar a cena, faz fazer a roda grande passar dentro da pequena, Senhor. Faz a gente enxergar coisas que a gente não conseguia antes, ó Deus, mas hoje o Senhor nos chama do meio da multidão, Senhor, Pai, nos coloca na frente, Senhor, para, Senhor, dar testemunho de que o Senhor toca. Naquele dia, Senhor, a mulher escondida se tornou protagonista de milagres, Senhor. Naquele dia, Senhor Pai, a mulher rechaçada, Senhor, se tornou, Senhor Pai, o ponto de honra do nome de Jesus. E o Senhor faz isso nessa manhã no nosso meio, Senhor. Senhor Pai, o Senhor nos torna, Senhor Pai, um holofote de honra no nosso meio, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Senhor, abençoa os Teus filhos, ó Senhor. Nos dá um dia abençoado na Tua presença, Senhor Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor Pai. Levanta, Senhor, homens e mulheres, cheios do Teu Espírito Santo nessa semana. Abençoa as famílias que nós vamos orar, Senhor Pai, nessa semana. O Mike, a Linda, Senhor. Senhor Pai, a Ana, Senhor Pai, o Weber. Cobre eles com Teu sangue, Senhor. E continua nos fazendo cheios de Ti, Pai, para cumprir o Teu chamado. E nós para sempre te daremos a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém.